Boa noite, gente linda, queridos alunos. E meu mestre, meu lindo mestre, Cristina. É sempre uma honra falar dele para vocês e iniciar vocês nesse caminho tão bonito, né? Onde ele vai nos harmonizando com as leis da natureza e nos faz ficar mais humanos. É o que eu chamo sempre no curso com vocês de uma nova humanidade, né? Aquela que respeita as leis naturais e segue essas leis. Hoje o nosso papo vai ser sobre por que consultar o Xing. Muitas pessoas acham que o Xing é um oráculo, é apenas um oráculo que vai adivinhar o futuro delas. Mas o futuro já diz os princípios de toda a filosofia chinesa. O homem é o elo de ligação entre o céu e a terra. E céu e terra seguem leis de mudanças que desconhecemos. A gente conhece a lei da religião que a gente frequenta. Aqui pode, aqui não pode, não vai lá, não faz isso, é pecado mortal, vai para o inferno, vai para o céu. Isso são as religiões. Aí vem entrar papai, mamãe, vovó e toda uma geração com suas crenças daquela época, naquele tempo, e que interferem em nossas ações e tentativas de estar em harmonia com as leis universais que fazem a vida acontecer. Então, conhecer o Exílio como eu conheci, com bem pouca idade, né? 22 anos, eu chamo ele de meu pai, porque ele me formou. Eu tinha toda uma estrutura de menina rica, na política famoso, pai, opa, epa, nunca pensei que ele fosse cair, e caiu. Queridinho, você é novo, nunca caiu, vamos lá. Olha, foram comprados 3 microfones para falar com vocês. Esse daqui foi maravilhoso e agora eu desliguei alguma coisa que apertei um botãozinho aqui, Ju. Eu apertei, não, está tudo certo. Então tá, vamos ok, vamos começar a falar do meu papai. Por que eu chamo ele de papai? Porque ele me tirou dessa organização familiar com um futuro marcado para mim, decidido pessoas que iam casar comigo e toda aquela coisa. E bem antes de me casar, eu já tinha desvinculado da família. Eu queria uma pessoa que estudasse, que tivesse uma percepção da vida diferente, inclusive da minha. E acabei casando com um físico nuclear, né? Um físico teórico, não era uma pessoa que apenas seguia universidades. Meu marido seguia a vida, ele tinha uma conexão muito incrível com o que ele estudou em física e foi muito além disso. Então, quando a gente se separou, foram 5.000 livros embora com ele, porque eu respeitei, eu tinha já os meus, né? E mandei, foi um caminhão para levar esses livros dele. Ele já está falecido, mas me deixou crianças, pessoas maravilhosas que agora me deram netos. Mas voltando para a importância das suas decisões e por que consultar o Chile, não é para que você fique escravo do Chile. O que houve? Mas tá bom. Só que eu vendo uma tela cheia de vídeos. Bem, gente, live não é brincadeira, viu? Estamos aqui em grandes produtoras, duas delas assim maravilhosas, para poder manter tudo correto, mas é sempre inédito, né? O que vai acontecer. Bem, então, a gente tem 2 horas para falar sobre isso. É claro que um tempo será para ouvir vocês que estão aqui, com todo o meu respeito, com todo o meu carinho, porque é complexo o Xing, ele não é. Ele é o fácil e o simples, porque o tal é o fácil e simples. Mas imagina a gente com toda uma formação, com toda uma crença, tentando adivinhar o futuro, mas você faz seu futuro. Isso que ele vai explicando para a gente. Faz seu futuro ou sua desgraça ou seu sucesso, se você estiver em harmonia com leis que já nasceram com a vida. A vida é movida por leis. Então, desconhecendo essas leis, como seguir? Você pode ir contra as leis que fizeram você viver, vir a vida e depois morrer, como todas as coisas que Orain, Oriane
a morte seria o yin, a vida o yang, e está sempre renascendo essa chama dentro de nós que a gente não sabe quantas e quantas experiências nós já tivemos no passado, porque nós somos espírito, né? Então, quando a gente consulta o Xing, a coisa mais importante para vocês entenderem é o seguinte: você, naquele momento que você quer fazer uma pergunta para o Xing, você é especialista na área que você está perguntando, você já seguiu o passo a passo do planejamento, da produção, daquilo que você está fazendo. Não pergunte ao Xing, você é formada naquilo. Você já tomou todas as providências. O Xing é a suprema corte da vida. Ninguém vai consultar a Suprema Corte se não passou por um advogado que diz que se você pode ou não pode fazer isso ou aquilo, que vai lhe defender, que vai lhe orientar. E, para isso, nós temos o mundo. O mundo tem sua formação, principalmente sua formação. Se sua formação já lhe disse, que é sua crença, que você não pode ir lá, porque você acredita em pecado mortal, porque você precisa passar por Buda e fazer 10 referências na frente dele, senão você vai ser desgraçado. Não vá para o Xing. Você escolheu o Buda. O Xing é a Suprema Corte. É depois que nós passamos pelo que nós sabemos, pelo que nós aceitamos na nossa vida, pela nossa formação, e resta uma dúvida diante das leis universais. Vamos dizer que você é uma produtora. Diante do que você aprendeu de produção, você fez tudo. E alguma coisa não está saindo como você esperava. Aí é hora de consultar o Xing. Mas jamais pergunte para ele como devo agir, se você sabe como agir. Ele vai lhe dar o hexagrama claro. O que é que houve? Posso continuar? É porque está gravando, gente, então tem interferências. Me perdoe, toda live, ela traz um monte de desafios, mas a gente vai vencer todos, que a gente está falando dessa coisa maravilhosa, desse grande mestre, desse grande pai, desse grande professor das leis universais. Vocês duas aí, o que está acontecendo? Eu posso continuar? Tem algum problema? Tá, então tá, obrigada. Ok, então, elas me deixaram aqui um roteirinho para a gente não se perder. O primeiro deles é o posicionamento interno de quem vai fazer a pergunta ao Xing. Como é esse posicionamento? Primeiro, é de não querer que ele te responda algo que você espera. Você tem que liberar o seu ser interno dessas expectativas. Eu queria que ele dissesse assim. Eu queria que ele dissesse que eu estou certíssima. Mas não dá, você está chegando humildemente na Suprema Corte, você já passou por todas as experiências que levaram você até aquilo, ou aquela situação na sua vida pessoal, que levou você a fazer uma pergunta para ele. Então, esquece, você passou por tudo isso. Agora você está na Suprema Corte, o que é que você está perguntando? Você pode até perguntar: o que eu fiz até agora foi correto? Mas você não pode voltar e perguntar para ele aquilo que sua profissão, a idade que você tem, a vivência que você tem com a vida, já determinou que aquela era a saída. Ele não vai aceitar. Ele vai dizer para você que você é um insensato, porque você já tomou todas as providências para ir em direção de uma ação correta e que o seu saber é respeitado por ele. Aí ele vai dizer: eu não respondo você. É como se ele puxasse nossa orelha e dissesse: por que você vem até a mim se você já tem condição de seguir seu caminho? Ele não se deixa enganar. Isso se você tiver a reverência que deve ter com o Chile. E como a gente consegue essa reverência para fazer a pergunta? Eliminando tudo que você sabe, todas as ações que você já pensou em tomar em direção ao que levou você à pergunta, você precisa esvaziar a mente. Como a gente esvazia? Nós somos o elo de ligação entre o céu e entre a terra. Faça acontecer. Coloque os pés no chão, mantém sua coluna reta,
Fecha seus olhos e, ó, céu e terra, e você no meio. E em reverência a quem está acima de céu e terra, porque criou ambos, inclusive nós, que são leis da natureza, as leis das mudanças, você vai para cima. Normalmente a gente imagina uma luz a 60 ou 50 centímetros sobre a sua cabeça. Se conecta com essa luz. A gente não sabe o que é essa luz. Na verdade, os tibetanos, eles têm, depois que você morre, o Bardo Todol. Eles falam que a luz correta de você seguir lá em cima é a branca. A branca é o metal, né? É o julgamento, é aquela capacidade, tanto da nossa mente humana, como uma mente universal. E seria bom você se comunicar com essa luz, bem branca, acima de sua cabeça, coluna ereta, um sorriso, né, saudando essa luz, e dirige a sua pergunta para cima. E mantém, em segundo lugar, a situação a qual você está se dirigindo a essa luz mais alta para ter mais clareza. Aí, o que, que é? É meu casamento. Você repassa. Como você escolheu aquela pessoa? Como é que você chegou a casar com ela? É o trabalho. Como você está no trabalho? O que é que você escolheu para viver com ele? Você faz uma panorâmica rápida da situação que levou você a fazer a pergunta para o grande dia que mora no céu. Isso é voltar para a Terra. E você, como esse elo de ligação, esvazia. Ao tocar, seja lá ou aqui, nós temos aqui as varetas, deixa eu ver se ou pelas varetas, ou pelas três moedinhas dos chinos, que devem ser guardadas fora do contato com outras pessoas, só seu. Essas moedinhas devem ser passadas ou no incenso, ou no álcool lavado, e você segurá-las, até ela aquecer na sua mão. Porque no momento em que ela aquece, há uma conexão entre você e essas moedas que representam céu, terra, única. A gente já viu um pouco sobre as varetas. Então, essas varetas já são bem mais complexo o processo. E, com certeza, essas 50 menos 1, 49 que você deixa para lá, você vira nos últimos vídeos que a gente fez, que eu fiz uma experiência com essas daqui, né? Eu as pintei com as cores dos elementos e sobrou 8. E meu filho, que desde pequeno já nasceu com mãe que consulta o Xing, disse: mãe, pela filosofia que você segue, essas 8 varetas que sobraram é o tal, é o sentido sexto sentido. Quando ele falou isso, fez assim, eu ia levar isso para uma lista internacional para perguntar para eles qual seria a teoria, e achava que era um matemático que ia resolver. Não, pura filosofia. Então, o tal tem 8 varetas para trabalhar com as 5 fases de energias, por isso que você tira uma, representando, vamos dizer assim, seu apego àquilo que você pensa. E as 8 varetas dizendo, use seu sexto sentido, vá além daquilo que racionalmente você sabe da vida, daquilo que lhe guiou sabiamente e, às vezes, muito imbecilmente nas suas decisões, porque todos nós escorregamos um pouco na bola quando fazemos decisões, né? Porque são baseadas por 3 coisas. Primeiro, um diagnóstico das situações. Depois, diagnóstico conselho, que você pede para ele. E segundo, o oráculo. O oráculo é como se eu dissesse, olha, eu quero continuar a fazer tudo que eu estou fazendo e me diga se eu estou certo, ok? Ele vai dizer, ele vai se oracular. Eu nunca me esqueço, quando eu estava aprendendo o Xing, porque para escrever meu livro, eu consultei 6.000 pessoas para testar um método que eu tinha criado nessa vida toda de comunicação e de consulta com o livro das mutações, e de estudos diversos, inclusive em outras áreas de ciência. E dentro disso daí, eu recebi uma moça que disse para mim que existia um filme chamado Code 45, nunca consegui ver esse filme, que o homem consultava o Xing para matar. Eu disse,
Sinto muito. Ele nunca consultou o Xing. Ele nunca. Ele simplesmente queria que o Xing fizesse um oráculo para ele matar. O Xing se ausenta, ele só atende o homem superior dentro de nós. E o que é o homem superior, o que é o homem inferior? O homem inferior está atrelado às suas crenças e segue como se fosse, seja ela religiosa, seja ela de moral, seja ela ritual, sabe? Eu só posso ver Buda se eu chegar lá e fazer 3 referências para ele. É sua crença, entende? O Xing não tem nada a ver com crença. Ele tem a ver com leis, as leis das mudanças. Que fala que elas passam por 5 fases. Que fala que tem cada um dos elementos dessas fases segue o número 8, porque você sabe que o número 8 ele se completa no yin, na primeira o círculo, outro yin, e tem um centro. Quando você deita esse 8, e o que é deitar esse 8? É usar as fases de mudança que estão representadas na vida. Qual é a primeira fase? O universo recolhe energia. Tá? Sem energia ele não move nada. Recolhe do céu, recolhe do sol, recolhe da lua. Depois ele vai e gera. Quem gera energia na nossa vida? As plantas, toda a vegetação. Não é à toa que aí está a situação da Amazônia agora, né? Que virou o gerador do mundo, do oxigênio do mundo, da vida do mundo, que faz com que a água suba, os rios flutuantes que vão levando umidade para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Então, essa é o gerador da energia. E depois que você gera, você precisa distribuir como uma central de energia. Tem lá as águas, né, as cachoeiras que caem, passam pelos os geradores, né, que são aquelas montagem toda incrível que você vê numa hidrelétrica, e depois é distribuída. Essa distribuição chega na sua casa com quilowatts que você vai usar. E daí tem um medidor que vai medir isso daí. Quando ele vai medir, ele vai equilibrar e harmonizar essa energia, ela passa para ser segura até você acender uma luz na sua casa. Depois que ela equilibrou, distribuiu, ela vai para a justiça, o que significa que é o medidor. Aquele que vai dizer se você tem direito a quantos quilowatts, e estabelecendo se está correto ou não. Quando ela passa por todo esse sistema, ela nasce de novo, ela volta. É preciso voltar. Você sabe que antigamente tinha que ter um centro de distribuição de energia a cada pedaço onde ela podia ir. Foi o Tesla que inventou a alternativa, que vai e volta, que é esse movimento de pulsação da vida, né? Que sai de uma situação para outra. Entende por que é tão importante consultar o Xing? Não é para saber o destino, é que essas leis de mudança, essa oscilação entre o yin e o yang, que fez nossa vida, inclusive o Tai Chi. O Tai Chi é um feto, são 2 fetos, um homem e uma mulher. Né? Ele está assim, né? E um é branco e outro é preto. E tem um pontinho, olha uma foto de um feto em gestação dentro da barriga da mãe. Ele é exatamente daquela forma. Então, essas figuras que os chineses usam, eles têm uma imagem muito pictórica da vida, né? É como se eles fizessem uma equação não só com números. Tem números ali dentro. Vocês viram na outra live que eu fiz? Onde está? Onde está o 6 que gera mudança? Onde está o 9? Tá? Naquele bloco mais burro do Tai Chi. Onde é que está o 7 e o 8 que não causa mudança na linha? No rabinho do feto. Então, nós estamos diante de leis que não só contam como a energia está se movendo, mas mostram pelas formas que ela tem, que é um gerador divino que forma a vida, e forma a Terra, e forma nosso planeta, e tudo aquilo que a gente vê no universo. Você não pode achar que o Xing é um livro chinês. Sim, sua origem é lá, porque é uma civilização mais antiga que a gente tem acesso com a sofisticação que tem a China. Porque nós temos nossos índios, eles ainda precisam usar rituais para se comunicar com as forças que já estão atuando na Terra.
Mas o Xing vai muito além disso, ele vai na base, ele chama de tal. E ele quer nos levar de volta ao retorno a essa harmonia com essas leis que estão gerando nossa vida. Aí entra esse posicionamento interno ao você fazer a pergunta. É preciso você entender que você está diante de quem fez a sua vida acontecer, a Terra acontecer, todo o universo acontecer, e que requer um respeito muito grande. Porque se você tiver dúvidas sobre a justiça, você tem advogado, você tem até chegar na Suprema Corte. E só os casos insolúveis pelos advogados e pelas leis, vamos dizer, mais baixas, não precisa ir lá para a Suprema Corte. A Suprema Corte só vai resolver o que é imponderável, aquilo que não tem mais jeito. O Xing vai lhe aconselhar, mas ele vai aconselhar você se tiver essa abertura sua de além do humano, porque e dentro de nós, os planetas, quando a gente estuda alquimia interna taoísta, a gente aprende que todos os extraterrenos estão aqui dentro. Tá? Por quê? Seu rim é de que planeta? Tá? A cor é azul, ele é Mercúrio. Seu fígado é de que planeta? Júpiter. Tá? O seu coração é de que planeta? Marte. É por isso que a gente está indo para lá, né? Agora tentando se salvar da insensatez humana, se por acaso a gente acabar destruindo mais uma civilização. Espero que não. E o Xing também vai nos fazer retornar essa ordem universal, e quanto mais pessoas se aproximando dele, mais chance nós temos de criar uma massa crítica, um torus de energia. Né? Vocês conhecem o torus, né? Quando a Terra, no hemisfério norte, é verão, e o hemisfério sul é inverno. Ele solta uma rede de energia em volta da Terra, que inclusive destrói meteoros, protege ela e faz ela se comunicar com o Sol e com os outros planetas que se formam também o nosso ventre. Por isso os chineses pedem sempre para a gente vir aqui para o umbigo, né, que é o centro do nosso mundo energético, está aqui, e girar em torno dele, porque ali tem os outros planetas em volta, o coração de Marte, aí nós vamos para o baço, pâncreas, estômago, seria a, a, meu nome é Saturno, né, que é aquele dourado, o Saturno, que vai nos conectar com esse centro, e depois que a gente passa por todo esse sistema, a gente vai para o metal. Né? O planeta do metal, deixa eu me lembrar qual é, que agora me deu um branco. Vênus. E essas estrelas, esses sistemas solares que estão aqui dentro, seguem as mesmas leis que fizeram o cosmos, que fizeram todos os planetas que existem, todas as constelações, todas as galáxias. Isso há de infinito, isso não tem fim, mas passa por essa contração e expansão do yin e do yang, que vão criando a vida, passa pelas 5 fases, quando ele está fechando e abrindo, depois quando ele abre e o outro lado fecha, e criam as 4 estações do ano. E aí a gente vai vivendo num universo que a gente recebeu pronto, e nossas expectativas, criadas por uma civilização, desde o pai, a mãe, a religião que você viveu, e suas escolhas que você acha correta, quando leva ao desafio, vem a lei não punindo você, dizendo, agora eu estou noutra fase. E você quer continuar no casamento, você quer continuar naquele emprego mortal. O câncer, essa doença não existia há muitos anos atrás. O câncer ele surgiu exatamente disso. A natureza vem e combate dentro de você, ele leva à morte. Quando você fere de uma forma tão violenta a vida, que ela não pode ter aquele invasor ali dentro, porque ela foi programada para a harmonia e para o equilíbrio. É por isso que é tão difícil trabalhar com câncer. É possível você reverter situações? Eu tenho certeza que sim. Não, eu trabalhei com pessoas com câncer. Quando eu estava fazendo experiência com o meu livro, né, de atendimento ao Xing, as pessoas morreram, elas não conseguiram seguir o que o Xing disse. Porque chega um ponto que você não pode mais estar em contato com aquilo que é cancerígeno. Você tem que reverter tudo. Você consegue prolongar a vida das pessoas
Elas vão tentando, mas é como se fosse, sabe, a última etapa, e ela não tem tempo nem mais força para poder fazer essa mudança que é vital dentro dela, ela aí acaba morrendo. Eu não gosto muito de trabalhar, eu não trabalho mais com interpretação para outras pessoas, eu gosto de ensinar. Então, precisa ter muito cuidado com a segunda parte, que seria cuidado com expectativas na resposta. Uma das pessoas que eu acompanhei até morrer foi muito interessante, porque a família toda tinha muita expectativa, né, com a cura dele. E o Ixinde dizia: deixem ele em paz. Ele não queria ficar na cidade, ele queria ir para o campo. A família disse: não pode ir para o campo, porque ele pode morrer a qualquer momento, tem que estar para o hospital fácil. Ele não vive aí, de cortina fechada, dentro de um apartamento. Permita. Pedi à filha que acompanhasse um pouco o pai, que conversasse com ele, procurasse resgatar a memória das gerações que passaram antes dela, né, que o pai mantinha vivo, deixasse ele falar de como foi que ele viveu, e criou-se uma interação muito bonita na família. Mas o Xinde disse: ele pode sim viver, mas tem que ter uma mudança muito grande. E eu falei para elas: vamos acompanhando as mudanças, vamos ver, mas eu acredito que ele vai se curar. Aí ele morreu. E a mãe veio até me perguntar por que o Xinde disse que ele poderia viver. Ele poderia. Não houve tempo, não houve energia suficiente, não houve mudança tão poderosa que pudesse retirar esse câncer com um aprendizado novo para toda a família que seguia ele. Quando eu fui perguntar para o Chico: por que você deixou eu colocar alguma esperança naquela família? Você sabe o que ele me disse? E quem lhe disse que a morte é o fim? Acho que foi a maior lição da minha vida quando ele me disse isso. A gente acha que a morte é o fim porque a gente não vê as pessoas. Mas não é, não é de jeito nenhum. Nós continuamos nosso caminho com direção ao tal. Porque a morte seria, por exemplo, o sol sumir, virou noite. Nós estamos agora à noite. Então, o sol morreu? Não. Amanhã ele nasce de novo. E a gente tem que fazer essa volta para a natureza, porque ela nos diz isso. A nossa crença, porque a gente não pôde ver com os 5 sentidos a pessoa que a gente ama. A minha filha virou Jasmine, ela está plantada aqui. A cinza dela virou o nome dela, Jasmine. Todos os dias eu converso, as crianças dela vão lá, e é interessante que toda vez que eles chegam até o túmulo dela, desce uma luz diferente, né? Como se fosse um holofote em cima da cabeça daquela criança. É impressionante. Né? Eu sinto a presença dela, sabe? Quando a flor abre, eu digo: ah, é cheirosa. O pai chamava ela de cheirosa por causa do nome, né? Jasmine. E que sempre foi uma flor que seguiu minha vida inteira. Você não pode ter expectativas na resposta. Aí ele vai me aplaudir, ele vai dizer que eu estou certo. Não, ele vai lhe dar a resposta que vai fazer você crescer como indivíduo, como ser humano. Nesse momento da expectativa das respostas, quando você senta diante do Xing, mandando nele, querendo que ele lhe diga, era o que aconteceu com esse tal desse homem que matava jogando o Xing. É claro que ele queria matar. O Xing era só desculpa para ele perguntar alguma coisa e seguir na direção que ele já tinha escolhido. Isso é que faz expectativa. Existem perguntas corretas que você faça para o Xing, a depender do que você quer. Você quer o quê? Você quer o oráculo? Isso vai acontecer? Não sei para que serve isso, mas provavelmente a pessoa precisa saber disso. Aí, o conselho: como eu devo agir nessa situação? Né? Aí você tem o diagnóstico. O que está acontecendo nesse momento que está me levando a esse resultado? Ele vai fazer o diagnóstico. E durante o curso, o que eu sempre falo com as pessoas é que elas alternem essas perguntas para elas saberem a conhecer um pouco o jeito com que o Xing fala com você, como ele vai usar a natureza inteira, como o 29 abismal. A água está caindo, não pare, não pare. Uma pessoa que está
passando um momento muito difícil na sua vida, perguntou para o Xing sobre os negócios, que ela estava sem condições de chegar lá e tomar decisões. Aí ele deu todas as coisas que ela estava fazendo no abismal. Abismal, abismal. Essa pessoa voltou até a mim e disse para ela, não são os seus negócios que estão no abismal. É você. Você está levando, que é o hexagrama que fala que a emoção muito forte lá dentro está interferindo nas mudanças naturais, na sequência, né, dos 5 elementos, de sair de um nível para outro. E ela estava paralisada na dor. Quando ela saiu da dor, ele disse, olha, a água, quando cai no precipício, ela não para. Ela bate nas pedras, ela vai rolando, ela vai procurando um jeito de sair dessa situação. Onde está a tua força? Pega a tua força de volta para você rolar e depois você chegar no plano e aí você consulta suas empresas, mas não agora, porque vai dar abismal. Não são suas empresas que estão no abismal, é você. Então, é muito importante você chegar a esse nível, sabe? De que não se iludir que você fez uma pergunta e o Xing respondeu outra, ele não responde. Se você está dentro do abismal, suas empresas estão dentro do abismal, sua vida está dentro do abismal, porque o abismal é um hexagrama de sofrimento interno, emocional. Ele não está falando do lá fora. E aí você precisa entender que ele também supera, muitas vezes, a pergunta que você fez, ainda dentro da dor, ainda dentro de situações que você ainda não sabe mover. E não tenha problema. Enquanto você estiver perguntando, para melhor compreender o que você precisa naquele momento realizar para voltar à harmonia e ao equilíbrio, mais rapidamente você sai. Então, não é a quantidade de perguntas que você faz com o Xing que está adequada, é você se livrar das expectativas nas respostas. Não seja dúbio, fique jogando o Xing, perguntando, porque você quer que ele lhe diga a resposta que você está esperando, ele lhe dá o 4, insensatez juvenil. Você é um insensato, eu não lhe respondo mais, ok? Porque ele tem autonomia. Ali, eu imagino o seguinte, você sabe que existem livros que mostram que o sistema binário que criou nosso computador partiu do Xing. Ele tem um sistema binário dentro dele, ele é o grande computador das galáxias, da vida, da existência, da criação, ok? Então, se você tentar programar, que você seja um bom programador. Faça a pergunta correta e aceite, porque você entende da programação dele que aquilo você não pode mexer. Você pode sim, antes de tomar uma atitude, e aí eu quero passar para vocês onde ele vira destino. Tá? E essas expectativas nas respostas do Xing podem destruir seu aprendizado. Você ficar jogando 550 vezes até ele lhe dar uma pancada. Né? Eu não respondo mais para você, você é um insensato. Porque não é aprendizado. Você está querendo manipular o Xing para atender uma expectativa que é inadequada. Ele tem autonomia. Nesse exato momento, ele vai usar a autonomia dele. Em algum momento, ele vai te dar o hexagrama 4. Você me perguntou, você não está pronto, eu não lhe respondo mais. Você é um insensato. Ele dá uma chapocada. Isso por causa dessa segunda posicionamento, que é o cuidado com as expectativas nas respostas. Você tem que ir como uma criança. E aí vem as imagens, o julgamento, a linha que você tirou pode desfazer o hexagrama inteiro. Um hexagrama muito ruim, onde você tira a linha mestre, que vem com uma bolinha na frente, dizendo quem é a linha mestre, a linha governante. Porque essa linha governante, ela mostra a ação daquele que está seguindo as leis universais, e não nesse ponto de expectativa da resposta. O Xing tem que dizer para mim que o Brasil vai estar maravilhoso, né, se essa eleição Lula ganhar. Eu fiz a pergunta na outra live. Tá? E o que foi que ele respondeu? Ah, tudo vai depender do que nós vamos fazer até lá. E ainda está, e se mesmo essa eleição Lula ganhar,
nós só vamos ter um amor, porque não foi essa a pergunta foi, vamos viver em 2023, vamos retornar ao país da alegria e do amor, que era conhecido lá fora desse jeito, todo brasileiro, que lá, o Brasil era o país do êxtase, da felicidade, de pessoas especiais, que eram alegres, amáveis, afáveis, né? E eu perguntei isso, nesse sentido, vamos retornar a esse Brasil dentro de nós que nos formou? Ele disse só no final do segundo semestre. Vai ser bem difícil, seja lá quem ganhe até lá, porque é como se a gente catasse os cacos para refazer um espírito brasileiro, né, que tem o Cruzeiro do Sul dentro da sua bandeira. No Cruzeiro do Sul, aqui no nosso hemisfério, é de onde emana a energia divina. No hemisfério norte, é a Ursa Maior, porque nós somos Yin e eles são Yang. Nós temos 5 estrelas, os 5 elementos, ou as 5 fases da energia, para nós é mais importante do que para eles, que são 8 estrelas. Eles seguem o caminho dos 8, que são os 8 trigramas, e nós seguimos as fases da energia. Né? A gente nasce e morre dentro de um espírito, vamos dizer assim, mais fácil de seguir esses elementos, essas diferentes fases entre o yin e yang, quando ele está meio aberto, meio fechando, e abre totalmente quando tá. São essas 5 fases, junto com a Terra no meio, que faz a quinta. E essas expectativas na resposta está na razão dessa menina me dizer que alguém jogava o Xing para matar. Ele queria matar, o Xing não estava mais ali. Ele, quer dizer, as leis universais não estavam de acordo com esse homem. Ele simplesmente consultava ele próprio. E há muito perigo nessa segunda fase, esse posicionamento. O que evita isso? O posicionamento interno a fazer a pergunta. Aceite o que veio para você. Estude, não é só intuição. Na outra live eu falei que existem 5 qualidades no texto da mensagem de Fernando Pessoa que vocês vão receber, que são importantíssimas na interpretação. Amar o símbolo, buscar usar não a nossa inteligência discursiva, e sim uma inteligência mais ampla, né? Que ela, de discursiva, que ela passa para a intuição. E aí ele vai dissertando essas qualidades que a gente vai desenvolvendo para fazer a pergunta correta. Aí nós temos uma terceira posição. Como você deve agir e enfrentar os desafios? Todos nós ficamos buscando sucesso ou fracasso. E quando o Xing dá uma linha negativa, nós sabemos que isso faz parte das leis da natureza. Ela está fechando para depois se abrir. Então, se você obteve, ao fazer perguntas no Xing, uma situação muito difícil, o que vem logo depois dessa situação muito difícil? A solução dela. Assim são as leis da natureza. Se fechou, vai precisar abrir. E nesse movimento do desafio que deu negativo para você, saiba disso. Chegou no máximo do sofrimento. É porque agora vem. E muitas vezes ele dá isso no segundo hexagrama. Ele vai dizer, olha, aqui você está fechado para todos os lados. Mas tem uma saída. Vai lá na caverna. Atire. O que ele chama de caverna? O seu interior. Aquilo que você desconhece. Não desconhece. Às vezes a gente conhece, mas jamais dá a importância que tem. Atire dentro da caverna. Procure, como foi o caso do hexagrama abismal que eu falei para vocês. Eu pedi para a pessoa entrar profundamente dentro dela. Você está no abismal. Não coloque seus negócios no abismal. Volte a eles quando sair disso. É justo você passar por isso. Você passou por um sofrimento, vá fundo dentro dele, deixe as suas empresas em paz. Depois você vai sair do fundo do poço e vai descobrir como estão suas empresas e vai continuar administrando como sempre administrou. E foi isso que aconteceu. Então, o conselho que o Xing vai dando, você pode fazer quantas perguntas você quiser para melhor entender como é que você deve enfrentar esses desafios. Mas nunca querer abandonar o desafio para buscar dele. Chegou lá sem sofrimento,
Se o desafio está lá presente, ele vai trazer sofrimento. A expectativa que você tinha antes, que não foi cuidada, gerou o destino que a gente chama, eu quero isso daqui, mas eu não tenho. Tem ações a serem corrigidas, tem, e ele aponta cada uma delas. É por isso que ele é um livro de sabedoria. Ele não é oracular. Se você quer ele como oráculo, continua agindo assim e procurando dentro dele uma resposta positiva, sem nenhum tipo de reflexão, sem passar pelas 5 fases de você entender uma mensagem. E ela precisa de um silêncio interno, uma verdade interna que faça com que você diga, mas aonde está essa imagem que ele está dizendo? Aí entra o Tratado das Imagens do Van Bi. O Van Bi, o I Ching foi durante muitos anos considerado a coroa dos ambiciosos. Eles pegavam e queriam botar, até hoje assim, porque eu pertencia a muitos grupos internacionais que só estão ali para colocar o Xing no bolso, para dizer, eu decodifiquei o código do Xing. Aí já passaram por 550 coisas e, no final, matemáticos acabam dizendo não, não conseguiu, não conseguiu. Aí vai aquela coisa, aí cria os religiosos, os binários, os do DNA. Está tudo contido lá, porque é a vida, né? Eu decodifiquei o código é esse. Não dá. Porque você vai ter que decodificar uma vida inteira. Tem que ter uma humildade quando você chega perto do Xing. A gente nunca vai conhecer profundamente esse livro. A gente vai aceitá-lo, amá-lo e colocá-lo na nossa vida para que ele vai nos orientando e fazendo nossa consciência florescer no entendimento de que mal e bem está aqui para ficar. Noite e dia está aqui para ficar. Homem e mulher, a dualidade é a ela que você deve sua vida. Na hora que virar tudo para a unidade, você já não vai estar aqui. Você vai estar no outro plano. Então, não dá para procurar o Xing para querer o sucesso, para querer bate palma para suas ações. É preciso estar atento para o aprendizado, de que é hora assim, hora assado. E nesses desafios, ele é maravilhoso para dizer para a gente o que a gente precisa fazer. Porque no julgamento ele disse, não saia de casa. Quando ele fala não saia de casa, significa não procure prazeres externos. Entre dentro da dor, profundamente. Outras vezes ele fala, vá passar, já está passando, já está no final. Procure dentro da caverna, aí procure dentro da emoção. E essas imagens que ele vai usando, a depender da pergunta que você fez, vão lhe educando a olhar a vida não só pelo racional que está aqui. Porque as imagens, elas falam muito mais profundamente do que a inteligência discursiva. E é dali que a gente vai desenvolvendo aquilo que a gente chama de intuição, que é uma parte desse processo. Passa pela compreensão, pela simpatia, pela intuição. E a última fase, na mensagem de Fernando Pessoa, ele fala, essa daqui é difícil de eu dizer para vocês. É o sopro do anjo de guarda. Desce uma clareza que você fala isso, que ele está me pedindo. Nesse momento, fica claro o que ele está lhe pedindo. Para você sair dessa situação e entrar na outra de abertura, ali você tem que se empenhar. Então, se é isso, eu vou seguir. E quando você segue, imediatamente a situação muda. Da dor vem a realização. E esse é o grande segredo. Na hora que eu quero que o instinto me responda como eu quero, eu estou perdido. Nós temos quanto tempo? Meia hora. Então, eu quero abrir para a pergunta, porque é muito simples. O tirar dúvidas a gente vai ver. Mas o posicionamento interno a fazer a pergunta é importantíssimo, aquilo de ver a luz lá em cima, se conectar com ela e deixar que as moedas sejam a resposta à pergunta que você fez lá para cima, com os pés na terra. E chegou a resposta, aí a gente alinha, tem todo um conhecimento da linguagem do Xing que eu ensino no curso. Aquelas linhas. Primeiro você tem 3 embaixo, que simboliza a terra, 3 em cima, que simboliza o céu. Depois de 2 e 2. As 2 primeiras linhas, quando
A linha mutante está nas duas primeiras linhas, está falando diretamente com força da Terra. Seu pai, os parâmetros religiosos que você segue, está falando do médico que lhe atende, está falando das leis da vida, como a gente segue ela de uma sociedade ou capitalista ou comunista. Aí entra as duas suas, que é do meio, né? Depois das duas de baixo é o mundo, as duas do meio, especificamente você que está perguntando, e as duas acima, o céu. Ali, quando ele fala de céu, é alguém mais poderoso do que você, como governante de uma nação, como se você faz psicanálise e não dá um passo sem o psicanalista dizer para você onde você está, para onde você vai ou para onde deve ir, ele estará colocado nessas duas do céu. Ou então, se você entendeu que o homem é o elo de ligação entre o céu e terra, o céu é desconhecido, é aquilo que está para além da imaginação. Não é? A gente não sabe até onde termina o universo. Dizem que ele é infinito, e quando ele é infinito é quando o oito deita. Para o oito deitar, você tem que passar pelas cinco fases da energia. Né? Aí ele vai deitar, você vai estar no centro, tem a bola da terra, a bola do céu, a criação inteira, e a bola da civilização, do local onde você nasceu, da cultura onde você vive. Ele faz sempre essa coisa para falar com você, que é o elo de ligação entre os dois, qual a melhor estratégia para você usar naquele momento e naquela pergunta que você fez. Ele não vai além. Você precisa entender que, se você quiser além, faça outra pergunta. Diga, eu não quero mais saber a minha situação aqui, eu quero saber de você o que o céu está dizendo para mim, quais as perspectivas que eu tenho para sair dessa situação. Então, cabe várias perguntas ao Xing, até você entender o seu papel como elo de ligação entre os céus e a terra. Não como elo que vai criar seus desejos aqui. Por isso que Caetano fez aquela música tão linda, né? Quando queres aquilo, eu sou aquilo outro. Quando você quer aquilo outro, eu sou aquilo outro. Então, quando ele fala, né, que não tinha uma propaganda tão bonita, né, que mostra a mão do homem e vem o homem pelo chão, com uma ferida acesa, dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza, finda por ferir com a mão o seu querer, o seu desejo, essa delicadeza, a glória da vida. A glória é maior do que tudo isso. E Walter Smetak, que foi meu primeiro instrutor, não do Xing, né? Esses mistérios da vida, essa grandeza, foi também de Caetano Dias. Ele sempre dizia para as pessoas que seguiam ele, a gente vê esses dois malucos no palco se rebolando, ninguém sabe que eles foram dois mongezinhos no passado que voltaram para acordar a humanidade. E às vezes nas letras de ambos você encontra isso, né? Não só os dois, mas o Brasil é o celeiro do mundo na criação da música e da grandeza humana através do ativamento da força do coração, da alegria e do amor. E aí eu queria abrir para a gente conversar, depois de falar sobre isso. Os desafios não vão aparecer porque você está com Xing. Eles vão ser solucionados através das suas perguntas para ele. Eu não sei como agir nesse momento. Tá tudo dando errado. Como eu faço? Ele vai mandar você se recolher, ou então ir para a luta, vá para a frente da batalha, use suas armas. Ele é bem claro nisso. Agora, para isso, você não pode sair da pergunta. Tipo, meu pai uma vez me perguntou como é que ele saía do empréstimo no banco. Ele retirou o hexagrama poço. Ele disse, ele está mandando eu procurar um poço. Será que eu vou achar uma fortuna dentro do poço? Eu disse, pai, o poço são os fundamentos do seu contrato com o banco. Era a época do cacau, não, destruíram o cacau, né, com a vassoura da bruxa, e o governo, então, teve que fazer alguma coisa com os cacauicultores. Quando ele falou no poço, ele disse, procure os fundamentos do seu empréstimo. Ali está a saída. Eu fiquei pensando, eu disse, pai, não é o poço. Vai lá no banco, converse com o gerente, olha o contrato. No outro dia saiu em todos os jornais. O governo tinha decidido trocar a dívida do cacau, não mais por dinheiro, mas por produção. Então,
O Xing diz para ele, a saída dos débitos que você tem com esse cacau está nos contratos que você fez. Ele fez uma previsão de sair mesmo, trocar a produção de não sei quantos anos. Ele achou que não ia salvar a solução para o cacau. Mas o Xing disse que era o jeito dele ganhar tempo para criar outras opções. Nem sempre é definitiva uma resposta do Xing. Ele tira você daquele buraco e você pode fazer outra. Sim, após isso daí, eu faço o quê? Você está livre, contanto que você tenha o posicionamento interno correto, que é a primeira condição, de se ligar e dizer, algo aqui foi criado pelas leis universais e criou a vida, que são as leis das mudanças. E elas vão me orientar. Não meu querer, não aquilo que eu almejo ter. Para isso, você tem que perguntar como eu devo agir para chegar às minhas expectativas diante da minha profissão, diante do meu casamento, diante da educação do meu filho, do que quer que esteja causando sofrimento para você, porque todo sofrimento, mesmo os fisiológicos, são a desobediência às mudanças. Os eventos ruins que estão acontecendo, não só seus, mas da própria natureza, que passa pelas fases e algo desequilibra. E aí entra a força maior, que é a força dourada do equilíbrio e da harmonia, né? Corrigindo aquilo ali. E só sai daquilo quando corrigir, porque são essas leis. Você faz, vamos pensar desabamento. O que, que são as desgraças humanas? Né? Houve um desabamento. O que é que a lei da mudança disse? Só desaba quando tem água demais. Acontece desabamento só quando tem chuva demais. Aquele desabamento é ruim? Não. É uma tentativa de paralisar e equilibrar as águas. E daí vai. Né? O fogo vem quando? Quando está tudo muito seco. E aí ele vem para queimar, para chamar o quê? Eu me lembro quando eu morava na Bahia, que todo carnaval, como o baiano, vai todo para a rua, pula, 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 sai muito fogo do corpo, já é verão, né? Chegava na quarta-feira, chove. Imagina aqueles milhares de calor humano dentro de uma cidade e vai tudo lá para o céu virar nuvem, vai ter chuva na quarta-feira de cinza. A gente precisa se adequar a isso. E quando você quer evitar um mal maior, você precisa saber qual é o seu posicionamento naquele momento diante desse mal maior, porque a natureza ela é toda cifrada, ela é toda criada para buscar o equilíbrio e a harmonia entre as 5 fases da energia. Está vindo água demais, com certeza vai ter desabamento. A Terra está lá. Quem controla quem? Eu fui parar na alquimia por causa disso, porque eu disse, bem, tem alguma coisa bem maior que eu preciso entender para entender melhor o Xing. E foi lá que eu consegui ver que os elementos todos que estão na natureza, eles têm uma relação ou de uma força criativa, onde um aumenta a força do outro, ou de contenção, onde um tem que barrerar o outro. Copacabana é isso. Se você se lembra, ou tem a minha idade, a praia de Copacabana, ela não existia desse jeito, tá? Ela era diferente. Eu assisti eles, né, puxando, eles fizeram toda uma estrutura de ferro segurando, depois botaram areia e foram empurrando o mar, empurrando o mar, empurrando o mar até onde eles queriam. Então, a terra, ela você faz aterro quando você quer conter a água. Quando há incêndio, o que é que você faz? Também, aí você joga água, porque a água controla o fogo. Aí tem os ciclos que são criativos, que formam e aumentam a vida, e aqueles que controlam, porque o cerne da existência não é nenhum Deus, é a harmonia e o equilíbrio de forças que criaram a vida material. E para ela existir, ela passou por essas fases e vai passar por o resto da vida. Então, não há um limite de pergunta ao Xing quando você tem esse primeiro posicionamento interno a fazer a pergunta. Porque esse é o jeito de você gerir o destino, é se equilibrar com ele e não querer impedi-lo porque eu quero sucesso.
não querer interferir usando o poder. Aí você entra no que eles chamam de fascismo. Eu quero desse jeito, vou fazer de qualquer jeito. Isso vai para governo, isso vai para sua vida com sua família, isso vai... É sempre buscar o equilíbrio, mesmo na educação do seu filho, em como você vai criar. Por favor, você pode colocar isso daí? Agora nós vamos apresentar um gráfico dizendo para vocês em que momento das suas consultas Xing ele vira destino. Ok? E é muito fácil você ver isso. Ok. Eu posso... Essas pessoas que estão na tela, vocês estão vendo à vontade. Né? O destino é um resultado dos movimentos do céu, da terra e da vontade e atitudes humanas. Quando eu estou nesse ponto da vontade, tá? Existem possibilidades à minha volta. Essas possibilidades são dadas pelo Xing na sua imagem, seu julgamento e nas linhas sorteadas por você. No momento em que você sai desse ponto de consulta das possibilidades, não saia logo. Pergunte mais se você... Porque no momento que você tomou essa decisão e seguiu essa estrada, você gerou o destino. Mas antes de gerar esse destino, você tinha todo esse potencial. Se você não entender bem que potenciais foram esses, então pronto, porque ele vai dar, ele vai dizer para você, tá? Se você seguir essa linha, às vezes você sai 3, 4, 5 linhas. Se você seguiu essa linha daqui, você vai ter aquilo. Se você seguiu a segunda, você vai ter aquilo outro. Essas são possibilidades. O segundo hexagrama é porque você se adiantou, né? E disse, eu queria isso e eu vou seguir isso daí. Aí você cai no destino. O resultado vai ser esse, esse, esse. Então, mesmo quando você faz uma consulta achando que você ainda vai tomar essa decisão, muitas vezes a decisão já foi tomada. Ele dá muito o hexagrama 49 que ele diz, agora você só pode ouvir ou chorar, porque você já caminhou na direção daquilo que você queria evitar ou na direção daquilo que você não conseguiu evitar. Ali ele vai dizer, ou você vai rir ou vai chorar. É o hexagrama que me assusta, sabe? Eu não gosto de tirar 49, a revolução. Passou o momento onde você poderia variar, aprender, meditar, tá? Ver como isso ia afetar outras pessoas, não só do seu querer, mas como isso afeta o que? A sua família, o seu trabalho, ou os seus amigos, né? Uma atitude que você toma, para então passar a agir. Porque depois que isso foi feito, você tem que enfrentar desafio. Mesmo assim, você ainda pode voltar para ele e perguntar para ele por que eu me enganei tanto. Aí ele vai dizer, talvez o 29, se for por uma questão emocional. O que é questão emocional? Eu não consigo me aceitar como eu sou e eu, então, vou para o emocional que chega até a causar todas as doenças mais tarde psíquicas. O abismal ainda não é doença psíquica, mas a persistência no abismal vai dar o que a gente chama de depressão, de não conseguir correr como a água, entender que tem um momento de tristeza que não é definitivo, e você pega esse momento de tristeza e transforma em realidade absoluta. Todos os dias estarei triste. Aí você entra naquilo chamado depressão. Mas se você entender no abismal que ele está pedindo para você correr pela vida rapidamente, passar, vai lá no sofrimento. Chora, 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 é bom chorar. Tá? Mas depois saia como a água sai. Ela corre logo para passar pelas pedras que estão doendo nela e vão correr como um rio normal. É um rio passando por um desfiladeiro. Ele passa por isso também. As forças da natureza têm essa mesma coisa que o Xing diz para você nas suas consultas. Elas também sofrem. Uma árvore cortada, uma árvore queimada, ela sofre, ela perde a vida. Tá? Mas acontece. Acontece, né? Porque quando é que o fogo vai aparecer? Quando tem madeira seca demais, ela... as mudanças, elas são leis. Tem madeira seca, vai acontecer isso. Tem água demais, vai ter inundação. E aí
A prevenção no Xing é muito mais incrível, é ela que nos educa, do que você ficar procurando o resultado das ações. Porque ali é destino. O resultado do que você faz, daquilo que você alimenta, daquilo que você segue, vai dar em situações. E tem sempre algo inconsciente, tem sempre uma defesa nossa contra. Eu não quero ser considerada assim, eu não quero ser tratado assim. Mas você está fazendo isso acontecer. Aí a gente culpa o outro. Né? Quem não quer crescer e quem se acha poderoso está sempre culpando os outros. Tire suas conclusões com o nosso governante. Ele, coitadinho, é um santo. Está tudo lá. Tá? Ninguém pega nas costas a responsabilidade. O que é que eu fiz? O que é que eu posso melhorar? Porque as consequências do que eu fiz estão me dando isso. Apontar para os outros, quando você detém na mão o poder de fazer novas escolhas, o que é que você acha aí? É uma coisa para pensar. Vou abrir para as perguntas, ou se vocês entenderam isso. E quantas pessoas desse grupo já consultam o Xing? Alguém faz assim com a mãozinha? Eu estou com as pessoas na tela que estão abertas. Eu gostaria que você passasse para elas. Ó, uma pergunta que vocês podem me fazer, mas em que momento acontece aquele ponto onde a situação vira destino? Alguém gostaria de responder por mim? Ellen, você não quer não responder? Maria do Carmo, que passou há pouco tempo aí por uma consulta. Antônio, que está lá dando um ok com a cabeça, que é isso? Em que momento aquilo que você está vivendo hoje está criando o seu destino? Eu faço o meu destino. Tá? Por que, que eu faço o meu destino? Por causa do destino. Sabe quantos anos eu fiz esse destino de onde eu moro aqui? Foram 25 anos. Um tempo de sonho, um tempo de sair para o mundo para ensinar alquimia interna taoísta, porque eu queria que viesse comigo pessoas que entendessem disso. Mas aconteceram problemas. Eu moro aqui, eu construí esse sonho, mas estou sozinha, esperando que os outros 12 proprietários resolvam resolver seu destino e vir para cá. Então, é uma coisa interessante, né? Porque era para ser uma comunidade, não conseguiu ser para mim, eu moro aqui. Todos são donos com a mesma proporção. Eu não sou dona de nada, nós somos 13 sócios, todos são donos, todos têm um chalé montado com 2 quartos, todo decorado, um restaurante, 240. Não moram aqui. Então, entendo que não é só fazer, é usufruir também depois o destino que você quis montar para você. Não dizer, não quero mais, eu quero outra coisa. Aí, nos quereres, né? Nosso Caetano Veloso falou tão bonito, né, nessa música. Quando você quer alguma coisa e eu sou outro, aí é bem difícil a gente se harmonizar com essas leis que estão aí para que a gente aprenda a conviver com elas e sentir que os desafios chegam até você para esse crescimento e não para levar você para a depressão, entrar no abismal. E ele vai passando. Você sabe que dos 64 hexagramas do Chile, apenas 21 são repressivos, são de contenção. Todos os outros, 21, são 64. Você tem um monte de chance de não estar numa situação restritiva, que só são 21 hexagramas falando sobre isso. É para se pensar quantas chances as mudanças de suas leis deixam para você se dar bem.
Então, quando você não se dá de quem é a culpa, ah, não, Deus adora bater na gente, ele é masoquista. Deus que a gente chama essas leis das mudanças que estão gerando a energia única que passa por 5 fases e forma a vida do feto a tudo que você está vendo na sua frente. Ela só dá 21 hexagramas restritivos. Agora você não pode andar. Agora você tem que pensar. Todos os outros é para você seguir. Vai seguindo, vai aprendendo. Tá? E aí as dificuldades da vida vão nos tornando mais sábios, mais fortes, mais poderosos. O que vocês acham disso? Dá esperança? Eu acho que dá. Né? É muito pouca dificuldade para tanta chance. Vamos agarrar, gente. A gente tem que agarrar essa chance, sabe? Aí, quando vem os desafios, momentos difíceis, onde está a saída? Já que ninguém levantou a mão, eu vou contar outra história. Eu comecei meu caminho espiritual muito cedo, né? E, de uma época, eu já estava casada, com 3 filhos. Eu tive um sonho que foi muito, muito importante na minha vida. Havia uma guerra, muito sangue, um horror, assim, aquela batalha de campo mesmo, sabe? Aquela coisa de sangue para todo lado, espada, tiro, canhão. E eu correndo com meu marido e meus 3 filhos, tentando sair daquela batalha, que era para uma vida, era vivida, isso foi em plena ditadura, né? Não esqueçam disso, era como estava o universo à nossa volta. Esses meus filhos são hoje todos cinquentões, então vocês imaginam o tempo que eles eram muito pequenos. E aí eu vejo um aviso dentro de mim dizendo: venha por aqui, porque eu vou lhe salvar, você e seus filhos. Aí eu saio correndo na direção daquele aviso dentro de mim, né, que era como se fosse uma voz, e chega lá, tem um buraquinho pequenininho no chão, a voz diz: entra aí, você. E meu marido tinha 1,92 m, era um maço, né? Eu não me dou lá, mal cabe ele aqui. Entra pelo buraco. Aí eu viro para o lado. Gente, eu nunca pensei que eu tinha tanta mala, porque no sonho, até esse momento do buraco, eu não sabia que eu tinha mala. Eu tinha meus filhos e tinha meu marido. Era baú, sabe, naquele tempo de princesa, que você levava aqueles baús carregados de trem. Jamais entraria nesse buraco. Aí eu virei para a avó e disse assim: eu não posso ir para aí. Tem muita bagagem aqui. Ela disse: só dá você, seus filhos e seu marido o baú. Deixe para lá. É a sua última chance de sair dessa guerra. É claro que a guerra era interna dentro de mim. E eram muitas condições que eu colocava na minha vida para não sair dessa guerra interna. Ele disse: não, tu vai nua e crua com teus filhos e teu marido. Você não quer salvar a vida deles? Não larga essas bagagens para trás. Comece pequenininha dentro do buraquinho, mas leve pessoas que você ama com você. Então, nosso inconsciente está muito presente. Nas consultas do Xing também. Tá? E aí, quando você tem sonhos, e depois que você aprendeu a jogar o Xing, você sabe que aqueles sonhos estão representando as fases de mudança que você está estudando. Aí você vai procurar fazer uma interpretação de sonhos, você vai procurar entender porque ele fala essa linguagem o tempo todo nos hexagramas e nas imagens que ele usa. E aí tem um texto do Van Bi chamado Tratado das Imagens, que ele, ele representa essa busca do significado que está dentro do Xing, como quando você vai caçar numa floresta e precisa seguir o rastro do animal. Quando eu acordei daquele sonho, eu disse: que baús são esses? Eram as condições que eu dava para viver feliz a guerra do meu casamento, tanto que muito tempo depois eu me separei, eles já bem maiores, com 9, 10 anos. Nesse sonho eles eram bem pequenininhos, mas o sonho já dizia: para você sair dessa guerra aí, você tem que largar os padrões com os quais você foi educada, você vai ter que viver por eles. Com meus filhos eu consegui largar os padrões.
mas com o marido não deu. Não deu. Ele salvou o quê? O grande admiração e amor e todo o conhecimento que ele me deu a oportunidade de chegar perto. É, porque o Xing não chegou pela mão dele, mas a compreensão do Xing, ele dizendo, mas isso é a teoria de Heidegger. Eu quero entrar um pouco nesse livro com você, eu quero entender. Então, ele nunca deixou eu largar meu pé da ciência para entrar em religião e seitas e sei lá o quê, né? Porque a ciência, do que ele me disse, é sério, minha vida é séria, essa ciência que ele me ensinou. Então, eu entrei no buraquinho, sim. Eu acho que eu quebrei o padrão, só não consegui por isso. Bem, nesse curso que a gente vai fazer agora do Chile, são 3 meses. A gente vai passar por todo esse processo. São 3 meses com 2 horas de aula por semana, e que antes eu dava em 2 dias de workshop. Mas como é que aquele aluno era a mesma coisa com a alquimia interna taoísta? Que descoberta essa coisa de curso online. Sabe por quê? A gente se encontra enquanto o conhecimento está amadurecendo dentro de você, enquanto você vai abrindo sua cabeça para outros horizontes que vão surgindo, e com acompanhamento, não tem como haver erro, tá? Não é uma coisa intelectual, discursiva, que fica aqui, você realmente incorpora, tanto na alquimia, porque eu já estou no 3º ano ensinando alquimia, e pela primeira vez na minha vida estou dando o curso do Xing, que vai durar 3 meses inteiros. Todos era 2 dias de workshop e sumia todo mundo. E as consultas, o que acontecia no final? As pessoas vinham aprender fazendo consulta. E esse não é o objetivo. Eu nunca vou consultar o Xing para vocês. Quando vocês me contarem que tirou um hexagrama e fez tal pergunta, eu vou dar assistência sim. Eu vou perguntar a você. Como é que você interpreta? O que é essa caverna dentro de você? Tá? O que é esse pássaro voando muito alto e que não consegue encontrar o ninho? Quais são os seus sonhos? Aí vou lhe ensinando a pegar a metáfora, né, o símbolo, e trazer para aquilo que você está fazendo na sua vida. Isso é pela primeira vez na vida que isso vai acontecer durante 3 meses. Porque fora as horas de aula, tem um grupo de WhatsApp que os alunos ou falam diretamente comigo fora do grupo, ou falam no grupo pedindo ajuda. Não vou ajudar vocês interpretando. Eu vou apontar quem é isso aqui. Que parte da sua vida se identifica? Até eu identificar aquele buraquinho, que era mudar meus padrões e a bagagem que estava lá naquele sonho, tá? E partir para criar meus filhos e viver mais 10 anos naquele casamento. Tá? O sonho me disse, mas eu tive que ir atrás do meu pedaço, da minha compreensão, tá? Porque havia uma guerra. Estava começando a aparecer essa guerra no relacionamento entre eu, meu marido e meus filhos. Ela foi desfeita, né? Porque eu larguei todo a bagagem que criava. E nisso daí, o Sting precisa de assistência de alguém me guiando. E só pode acontecer agora em cursos online. Eu descobri, porque eu tive que voltar para isso. Morando aqui, no meio da pandemia, viajando, eu digo, Deus do céu, que coisa maravilhosa, vocês estão na sua casa, não custa caro, né? Porque, nossa, um curso comigo aqui custava, da última vez que eu vi, R$ 3.400, porque tinha comida, hospedagem, eu tinha que contratar 20 pessoas para atender 70 alunos aqui, caríssimo, fora passagem de avião e deslocamento. Imagina o que a gente tem na mão agora. Eu só não dou os pedaços, assim, eu digo, olha, eu não quero um cursinho para demorar 2 dias, fazer dinheiro e deixar as pessoas, não. Eu quero assistência, quero WhatsApp, quero contato com o aluno, quero que eles possam chegar até a mim e fazer as perguntas que eles têm que fazer. Isso eu garanto a vocês. Já aconteceu na alquimia e vai continuar acontecendo no curso do Chine. O curso vai ser dado toda quinta-feira, às 19 horas. Mesmo dentro do curso, é isso, para continuar isso aí, né? Eu não vou precisar alugar estúdio, por isso ele está barato, porque o curso você paga por 3 meses, divide até por R$ 70 por mês,
dentro do seu cartão de crédito, mas aí a responsabilidade do juro é seu, tá? Ele é à vista, está 790, se dividir por 3, ele vai dar isso daí. As pessoas que participaram dessa live já vão entrar no curso com 10% de desconto, tá? De todo esse valor. 70 e poucos reais de desconto dentro desses cupons aí que a produtora que cuida dessa parte. Estou aberta agora a perguntas. Se não tiver, a gente vai dar tchau, tchau e se encontrar logo mais na quinta-feira que vem, já com o curso. Mas os que se inscreveram, por favor, me compre o material que já está lá, que é o livro do Xing, do Rio, e outro. Raulzito, querido, olha só, olha o Yin Yang trazer. Eu quero. Já que nem ninguém teve a coragem de dar um abraço em você, tá? Fica aqui o meu grande abraço. Tá? Você é muito querida, menina. Tá? Oh, não sou, não, querido. Olha, aqui está cheio de alunos. Eles não dão um abraço, porque me abraçam todos os dias. Mas o pessoal não deu nem a carinha para falar com você, meu Deus do céu. O pessoal está meio receoso ainda. É que o Xing realmente é uma coisa... Mundo... Agora, tu imagina se no meio desse frio a pessoa não está tomando um vinhozinho enroscada em 500 cobertores, não quer aparecer aqui, praticamente que isola. Olha como eu estou aqui, cheio de cachecol, com gorrinho. Não, gente, hoje fez 2 graus, hoje fez 2 graus de manhã, geada para tudo. Eu estou a 1.300 metros. Mas você vê o meu gráfico aqui atrás, né? Olha. Né? Morrendo de inveja. Eu estou morrendo de inveja. Olha que coisa linda, bonita. Vocês conhecem o Raul, né? O Raul, ele entrou nesses cursos, pegou isso aí, transformou a vida dele. Nossa Criou Senhora! Um monte de coisa. Foi bater em Mantaxi, ele botou uma maquininha que media o nível da energia das pessoas. Antes de fazer as costuras do Iron Short Kun ou das fórmulas da alquimia, e depois. E aí eu mandei para Mantaxi, eu digo, esse aluno criativo que ele inventou, ele tupiu o talgado daquela máquina, ele consultava todo mundo antes e depois, olha aqui como está a tua energia. Aí ia lá, fazia o exercício, olha como é que ficou, ele endoidou. E Raul é muito criativo, ele pega esses conhecimentos e gera um monte de coisas novas. Eu me apaixonei pelo seu trabalho quando eu conheci você na internet e você postou lá um texto sobre esse sorriso interno. Aí eu, como estou muito treinado em meditação, quando fiz a leitura da meditação do sorriso interno e senti aquela energia que brotou em mim, falei, eu preciso conhecer essa mulher. É dos órgãos, viu? É uma meditação que você entra e pega a função do órgão e sorri para ele. O que ele faz? Ele explode de energia. Ele começa a causar mudanças naquela água que cai, né, no destiladeiro, para você chegar rapidamente num equilíbrio emocional. E foi fantástico. E agora vai ser um prazer me aprofundar no I Ching, porque a gente usa o I Ching, mas de orelhada, né? A gente consulta muito pouco. Mas, queridinho, tomar um pouquinho de intimidade. Eu só vou dar uma esperança para vocês. Vocês nunca vão conseguir botar o I Ching no bolso. Nem eu, nem ninguém. O que vai fazer é abrir seus olhos para entender a magia e a profundidade da natureza e como ela se faz. Então, tem alguém querendo falar. Antônio, você... Boa noite, minha querida, tudo bem? Assim. Oi, saudade de você, quanto tempo, sumiu. Saudade é minha, olha, eu nem sei a alegria de dizer que está te vendo de novo, conversando com você depois de tanto tempo. Você está morando aonde agora? Você passou eu estou no seu estado de novo. Em Minas? Ou na Bahia? Bahia. Meu estado não é mais a Bahia, é Minas Gerais. Mas nasceu aqui. Não. Eu sou mineira de Viçosa. Não. Eu fui arrancada de Minas com 2 anos. Porque meu pai era baiano, viveu... eu sou mineira, eu nasci em Viçosa. Não me engano. Saí daqui com 2 anos
Não, eu estudei da adolescência até depois da quarta série ginasial em Belo Horizonte. Meu pai me deu uma formação mineira. Ah, mas Ah, vamos lá. ó, eu vou te dar um Vamos, beijo que tem alguém querendo. Ah, não, você não, quer falar vamos mais lá, alguma deixa eu fazer a coisa? perguntinha aqui, quero. Tá, Como que ok. o I Ching concilia a intenção do Wu Wei? Olha, essa coisa da não ação, as pessoas entendem muito mal. A não ação é exatamente não ter expectativas no movimento do viver. As expectativas impedem que você viva o tal de cada momento, que é o vazio. Você não pode trabalhar desejo, tá? Desejo não. Propósito. Troque desejo por propósito. Propósito, você trabalha para chegar lá. Desejo, você fica esperando que chegue pronto na sua mão. O Vuvei não é a não ação de cruzar os braços e esperar as coisas chegarem. O Vuvei é não ter expectativa enquanto você prepara o solo para plantar, porque senão você esquece de botar o adubo, a planta não vai lhe dar o resultado positivo, porque você está tão ansioso para ter aquilo de graça. Tá? É perfeito essa coisa, mas as pessoas confundem, ficam na filosofia e não vão entender que eles estão falando de aspectos da sua alma e as expectativas que você tem para quando chega a se relacionar com a vida. Eu mereço muito mais, eu quero mais, a gente só quer, não é? E não fabrica as situações que você quer, porque você quer que elas cheguem prontas. Você quer que o Xing te diga exatamente que o sucesso vai chegar amanhã, tá? E que vem dentro da ação correta que você está fazendo. Tá? Eu quero tanto ser rico que eu começo a esbanjar dinheiro ficando negativo no banco. Você sabe o resultado disso, né? Vai criar os recursos para a riqueza chegar na sua mão, se essas suas expectativas, se é esse o seu destino, se é o que você quer, né? E quase nenhum desses milionários nasceram em berço de ouro. Muitos deles se construíram, sabe, com o programa correto, com ações corretas, cada passo na direção de uma vontade que você tem precisa ser construída, ela não vem de graça, de jeito nenhum. Imagina se eu pudesse entrar naquele buraco, salvar da guerra, com aquela bagagem inteira que minha família botou nas minhas costas. É o sonho também diz isso, claramente. Dessa guerra você não se salva sem jogar fora toda essa bagagem. Se enfia aqui no buraco que é preciso da guerra. Entende? Símbolo é isso, símbolo. E Vuvei é essa ação. No momento em que é preciso agir, haja com tudo. Não é cruzar os braços, ficar, não, deixa eu tal trazer. Não vai trazer nunca. Tá? Essa compreensão é tudo muito delicado, sabe? É tudo muito, como é que eu posso dizer? Revelador. Você não consegue entender com o cérebro daqui, não. Esse, córtex. Eles descobriram a glândula agora, insuna. Vem daquilo que a gente chama polivagal. Eu estou estudando muito neurociência, que bate perfeitamente com o Xing, perfeitamente. Só que ela nasceu em 94. O Xing tem 5, ninguém nem sabe quando ele nasceu, 5.000 anos ele tem de escrita dele. Mas ele é tão velho quanto o homem, quanto a existência da vida na Terra, tá? E daí esse Vuvei está muito mal arrumado, sabe? Está muito mal compreendido pelas pessoas. Agora eu preciso atender Você entendeu, pelo seu sorriso você entendeu. Diga, querida. Olá, Laile, me ouve? Oi. Muito bem. Está ótimo aqui o som. A gente está na Ecovila, viu? Naqueles cursos que eu dou lá, eu tenho capacidade, porque eu me movimento muito. A internet não pode cair. Mas aqui, como eu estou quietinha, a internet está dando super bem, eu estou ouvindo vocês, nada caiu. Eu estou te ouvindo, todo ouvido. Que ótimo. E eu queria te perguntar sobre essa questão das repetições que a gente tem, né? Você falou, né, da cocriação, que você cocriou o local, né, onde você está em 25 anos, falou desse sonho, né, de deixar as bagagens para poder fazer. Como é que isso acontece internamente dentro da gente? Como que esse percurso do Xing pode nos ajudar
nesses processos de É, repetições, que parece que a gente fica num por looping, né? A exemplo, gente não... uma das coisas que ele me ajudou foi nesse entendimento de que sonhos você tem que construir. Eles não chegam só porque você quer, tá? Não adianta ficar todo dia dizendo que você quer morar no Ecovila e não caminhar para construir uma, tá? E também não odeio coisa bicho grilo. Eu quero uma Ecovila, vai fazer cocô no mato. Não, não. A Ecovila da gente é super decente, ela obedece todos os critérios de beleza, que para mim são importantes, tá? De respeito à natureza, mas não é feita de qualquer jeito, sabe? Ela usa a arquitetura da nossa terra. Isso nos salvou de grandes problemas. É esse espaço, sabe, que o Xing vai lhe ajudando. Ele vai criando uma sutileza de observação entre o que seu sonho quer e o que você tem que atender na vida. Não é nem na consulta com ele. Quando eu cheguei, eu perguntei para as pessoas por que todas as casas daqui eram construídas com um monte de pedra, a casa ficava em cima. Todas tinham uma muralha de pedra naquilo que a gente chama fundação, para depois começar a parte de tijolo. Até as pessoas não, a gente aprendeu com o avô, com o bisavô e tal. Até o dia que eu fui visitar uma comunidade, onde eles estão nessa região que eu estou, todos construíram sem essa base, e a umidade já tinha comido a parede até em cima. Aí eu estava pesquisando a casa de. Ah, como é que é? Eu me esqueci. É que você coloca duas tábuas e vai enchendo de barro. Aí entrei em contato com as pessoas de fora do país. Aí fui atrás de quem criou a casa de fardo de palha para conversar com ele. Ele virou para mim e disse assim: me diz uma coisa, qual é a umidade relativa desse local onde você está? Eu fui pesquisar. 80%. É da terra ou é do ar? Eu disse da terra. Ele disse jamais. Onde no seu país tem uma umidade relativa da terra e do ar de 60%? Eu fui procurar só Brasília e a, a seca, a zona da seca, né, aí no Nordeste, que pode ter casa feita com fardo de palha. Porque ele me disse, dentro de 5 anos, vai sair da parede de sua casa lá gato, quanto é bicho, cobra, tá? Que elas vão virar um lugar ideal para esses bichos, lacraia, né? Eu digo, meu Deus do céu, isso não dá. Tem muito sonho nessa coisa de construção. Onde é que ajuda você saber exatamente qual é o seu sonho? É você nunca achar que o sonho vai ser construído segundo a maluquice sem informação dos passos corretos para dar, é construir isso. E o Xing vai ajudando. O sonho não cai do céu pronto. E para ele ser correto, ele tem que vir acontecendo segundo o local onde você está, respeitando a terra, porque isso é a terra, respeitando o céu. Tem neve nesse lugar, tá? Onde é que você está construindo o seu sonho? E seu sonho, o que você quer conseguir com o seu sonho? É só dinheiro? Aí você vai para o mercado financeiro, vai estudar aquele troço lá. Os milionários não põem nada em produção. Ele quer dinheiro, tá? É isso que está tendo que mudar no mundo. Eles confundem energia com dinheiro. O que o Xing nos informa é que a pessoa mais rica do mundo é aquela que tem energia. Nunca adoece. É aquela que não gasta milhões viajando pelas Europas e morre de câncer, de ataque cardíaco, de aba 4, sem nem completar 50 anos. Então, esse caminho é que o Xing, junto com a alquimia para lhe dar saúde, para lhe mostrar quais são as posturas que o seu corpo precisa entrar para poder ele realizar no seu corpo as estruturas que estão lá no Xing. Muita gente usa o Xing para cura. Hoje mesmo eu recebi uma senhora que me convidou para trabalhar, falar num congresso aí. Aí eu disse para ela, eu não sei, esse congresso são de pessoas que estão em outro caminho. E eu estou muito sem tempo, eu quero me dedicar aqui, não a pessoas que pegaram aquilo ali
levaram para o corpo e foram fazer outras coisas, sabe? Ela entendeu uma gracinha de pessoa, tá? Então, tem isso. Quando você encontra seu sonho, você diz, eu quero morar na beira do mar. Tem um caminho. Nesse caminho, o Xing vai o tempo todo lhe guiar. Qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo? E você tem que construir esse sonho. Ele não te dá o sonho. É por isso que eu nunca vou interpretar Xing para ninguém. Se você estiver no meu curso, eu vou lhe ensinar a consultar o Xing. Você faz a primeira interpretação e me manda. Não perguntar, e aí, eu faço o quê? Vou ajudar fulano? Não, não sou intérprete. Você está se formando como intérprete. Então, você vai aprendendo. Quando você diz, mas eu pensei que não era assim, eu pensei que era, eu deveria fazer isso. Porque na hora que você me der a interpretação, eu vou dizer, onde você pegou isso? Eu vou dizer, eu te faço mais perguntas, até que você chega lá por sua conta. Senão eu dou o prato pronto. Eu já fiz isso para escrever meu livro. Eu estava testando o meu método de interpretação para depois publicar o livro. Então, eu passei 6.000 pessoas, eu fiquei 3 anos atendendo 6.000 pessoas e elas tinham contato comigo. Depois da consulta, elas me passavam o que aconteceu com elas, porque eu estava testando o método para depois virar um livro e não podia seguir desse jeito. Por isso que eu sei o resultado de cada uma delas. Uma que perguntou sobre o AIDS, que ela foi para fora, logo chegou o AIDS, e através das linhas do time, você pode dizer que órgão seu está doente. Ele disse, não, você não tem nada de AIDS, você tem uma inflamação, ele chegou a dizer no ovário. Essa menina, 2 semanas depois, no mês depois, quando chegou o exame de AIDS, ele disse, não, estou com inflamação, infecção no ovário, exatamente o que o Xing deu. Então, há um processo em que ele vai te dando confiança de que ele não está brincando a serviço, de que o significado de cada... E não é por adivinhação, não. Cada linha tem um papel. Tá? Cada hexagrama está numa fase de energia. Existem os construtivos, os restritivos, existe o de crescimento, existe a idade que você está. 60 anos, a gente está nos últimos hexagramas. Uma criança que acabou de nascer está no hexagrama 4. Está acabando de nascer a graminha que surge da terra, sabe? Aí vem a adolescência, lá pela um conflito e aquela coisa toda que começa a acontecer depois do hexagrama 10, né? Aquilo ali já é a adolescência, com todos os problemas. Depois vem a idade adulta, vem a maternidade e vem a velhice, que estão nos últimos hexagramas. Ele vai falando as leis das mudanças que estão acontecendo no seu trabalho, na sua família, no seu viver, na sua doença. Aí, quando você vai para a doença, como é que você faz para ver na linha do Xing, onde ela está falando de que órgão do seu corpo? Da primeira, vem dos pés até a cabeça. As últimas linhas, elas estão falando de doenças aqui, né? Mentais, psicológicas ou mesmo inflamações que estão acontecendo na cabeça. É isso que requer, às vezes, 25 anos de estudo, você não tem um professor que possa lhe ensinar. Foi meu caso, né? Eu tive meu marido que veio com a física para me entender o Xing, mas eu não tive um professor, a não ser Carl Gustav Jung e meus trabalhos com minha análise de sonho. Eu fui analisada há 2 anos de divã para entender simbologia do inconsciente e eu acoplei isso às respostas do Xing. Ele sempre foi. Minha melhor compreensão do Xing era sempre o meu marido, que era físico, um psicanalista ou a neurociência. Aí já não foi no Xing, né? Aí eu já estava formado. Foi muito mal que minha interna taoísta. Eu compreendi todo esse sistema neurológico, por que a postura é importante para você liberar a junta, é por onde passam, né? As ligações neurológicas, que são um monte de luzinha que vai. E por que a gente sente aquelas formiguinhas caminhando quando a gente está mexendo com energia? Porque são a parte neural informando por onde ela está passando, né? Eli, eu vou te atender. Desculpa eu demorar, mas ele está comigo há muitos anos também, é como o Raul. Tem várias pessoas que estudaram comigo muitos anos aqui e que eu guardo no coração, e muitas delas ainda estão presentes até hoje, o que me dá muita alegria. Eli, você tem a palavra, amor. Ela faz os tapetes todos que eu uso aqui
Aqui não tem nenhum, não, porque essa luz aqui é para a gente fazer consultas durante o curso. Abre teu microfone, por gentileza, amor. Ah, apareceu. Olha, vou logo dizendo para todas vocês, nunca façam isso, não ponham a luz atrás de vocês nos cursos. Porque o que acontece? Você fica escura e eu fico com a luz inteira. Ela precisa de... Aqui mesmo eu estou com um abajur aqui na minha frente, tá? Tem uma luzinha aqui do lado, mas se eu fizer assim, ó, a luz do abajur vai aparecer na tela, tá vendo? Então, é muito importante que você tenha uma luz para o seu rosto. A Ângela mesmo está no escuro. Deixa eu ver quem mais está na tela, que está no escuro. Aí, maravilha. Está vendo como ela aparece? Porque a gente tem que... É cinema, né? A gente está falando aqui através de uma tela. Vai, diga, amor. Eli, O som querida, está ruim. o som está Olha o ruim. que ela faz ali. Se você ligou o seu som, abaixa um pouquinho, está um pouco estridente. O meu som, Agora, diminua um pouquinho, agora ficou melhor. Então, se afaste um pouco do microfone. então, Eli, o Aí, prazer de não te chegue ver, muito perto, senão você te fica um pouco vendo mais para trás. Isso, assim. Joia? ô joia. Então, um Vamos grande ver. beijo, minha amada de longa data, de muitos e muitos anos de Tá prática. vendo? É muito amor, gente. Depois É me muito. perguntam por que eu estou solteira. Eu digo, eu já casei demais, agora tem meus alunos. Não, e eu chorando para você, assim, eu que nunca casei, e blá, 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 blá. Você teve um livramento, porque eu só recebo reclamação de marido, de todo mundo, e sabe que é uma grande verdade. Estou feliz do jeito que eu estou. Mas, Já enfim, teve um filho? Teve um filho, isso sim, a mulher não pode deixar de ter filho. Agora, pode ter muitos namorados sem ter marido, né? Que é bom. com certeza, com certeza. Mas, enfim, estou aqui lidando com os hexagramas, o centramento dos tapetes, e assim, o I Ching, assim como você, como a alquimia, fazem parte da minha vida, é o que eu posso dizer, né? A alquimia interna, quando eu entrei na alquimia, quando eu conheci você, eu estava com cirurgia marcada para retirada de útero, e resumo, estou com meu útero até hoje. Eu passei por um câncer que o I Ching me deu, que é a leitura que você fez, foi todo o trabalho que eu fiz no pós-câncer, que depois veio todo o cuidado com meu pai, que dentro dessa leitura estava meu pai, e hoje eu estou em paz, né? Não tenho mais problema nenhum de saúde, né? Meu pai já A partiu, Elia é professora de Tai Chi, ela faz um Tai Chi lindo, ela formou com vários mestres brasileiros. também. Não, não é apenas uma costureira, ela só faz os tapetes porque ela está praticando energia com os tapetes. Ela até começa a fazer o tapete com o trigrama que ela percebe em você quando você quer contratar. Os tapetes que eu fico em cima aqui fazendo as alquimias e tal, ela tem um cachizão, né? Assim, ela faz um tapete perfeito, impressionante. Eu falei também sua propaganda. E ela realmente Mas, é enfim, uma das pessoas. interessante, é um trabalho muito interessante. Ela é instrutora também do sistema. Também, também. Mas tudo isso, esses tapetes, a volta dos tapetes, foi com a questão da pandemia, né? De ficar em casa. E aí veio a questão dos tapetes, ou seja, eu não me desconecto das práticas, né? Então, estou sempre, né? É o meu momento de interiorização, né? Meu momento de solitude, e o tapete, assim, está sendo um presente do universo para mim fazer, né? Então, assim, sempre em contato com esses hexagramas, e eu percebo os movimentos da energia no dia a dia, conforme eu vou trabalhando esses hexagramas. É muito interessante o trabalho, é muito profundo. Mas, enfim, eu entendo que o I Ching, Comprou, criou o o I Ching, sistema. né, o I Muito, Ching, muito giro. né, o I Ching é Vai um lá. estudo de vida, né? Mas é isso, Eli, um grande beijo, É, um grande beijo. outro, você é obrigada por falar com o pessoal. Você veja que as pessoas se realizam
através do Xing, naquilo que elas colocaram energia para construir. É o que eu tenho dito para as pessoas. Não fique esperando o futuro chegar. É preciso você botar o pé na estrada e fazer seu futuro acontecer. Sabe? O seu amanhã está totalmente a seu dispor. Ele pede passos, o Xing vai lhe ajudar a fazer esses passos corretos, sabe? E para um dia você chegar lá. É lógico que estudando o Xing, o que, que acontece? Eu não consultei o Xing quando fazia isso aqui, porque eu já estava vendo na vida os traços do Xing. Aí eu vou contar uma história para vocês que vocês não vão se esquecer em como ele funciona depois que você incorporou ele. A construção daqui, a gente juntou dinheiro durante 2 anos, 13 pessoas, criamos um setor financeiro de uma pessoa que era aposentada da Caixa Econômica, auditora da Caixa Econômica Federal, uma pessoa especialista em detalhes de cuidados com o financeiro. Ela foi voltada para ser o financeiro, eu adorei que fosse ela. Ela cuidava do banco e a gente todos os meses depositava o que podia, 2.000, 3.000, 5.000, e ficava com o fundo da construção. Quando a gente estava com 384 mil, isso levou 2 anos, estava na hora de fazer o projeto. Um local me pediu, a mãe de um local me pediu para o filho trabalhar para mim. Eu fui na pousada que ele construiu, muito bem feita, mas ele era caro demais para a gente. O que ele estava pedindo era muito dinheiro. Aí eu disse, não, a gente vai precisar de gente mais barato para levantar essa construção, que a gente tem 380 mil e a gente tinha 8 meses para construir tudo, né? Já tinha aquele dinheiro, a gente juntou durante 2 anos, não havia tempo. A Covila inteira, na época, depois de pronta, custou 880 e poucos mil. Ela foi gerando recursos de outro jeito. Mas aconteceu um processo. Começou a chegar muita gente querendo pegar esses construtores, vamos dizer assim, alternativos, né? Ecoconstrutores. Muito meninos, e aconteceu uma coisa muito interessante. Eles vinham para cá, passavam tempo e eu pedi o projeto. A gente pagava o projeto. Aí vinham os absurdos, que eu dizia, não, você vai ter que vender essa terra, comprar outra, porque aqui tem muita umidade e não dá para construir as coisas aqui. Eu dizia, como? Não, eu escolhi essa ecovila por causa da comunidade onde está ela. São pessoas incríveis, eu estou cercada, eu tenho 280 moradores aqui, família de todos eles são maravilhosos, aqui criança não apanha, aqui não tem roubo, tudo aqui é aberto, sabe? São pessoas católicas, também queriam um local onde tivesse católicos, porque outras religiões ficam muito cheias de preconceito, né? Demônio, não sei o quê. E consegui um lugar ideal. Até hoje, nós temos amor por eles e eles por mim. Assim, a gente se respeita, sabe? Muito. Daí, então, esses meninos que vinham visitar, chegou um dia e minha caminhonete estava construindo uma estrada de Tamonte até Alagoas. Minha caminhonete virou e ficou entre duas muralhas, assim, de barro. Tá? Era duas montanhas, ela derrapou, virou e ficou presa ali. A estrada era para cá, e ela assim. Aí vinha um motoqueiro que não podia passar. A mãe já tinha me pedido para ele construir, né? Aí eu pedi ele para, por favor, você consegue tirar minha caminhonete daqui, que não tem jeito para me tirar. Eu já tentei de tudo. Eu dirijo desde 13 anos de idade. Ele disse, tá bom, a senhora entra na caminhonete. Eu disse, ó, se você conseguir tirar minha caminhonete daqui, eu já disse para sua mãe que é caro demais, que eu não vou lhe pegar. Mas você vai construir minha corrida inteirinha, vou entregar, porque aqui tem que ser gênio para fazer isso daqui. Olha o que ele mandou fazer. Entra na caminhonete, a senhora mete o pé na embreagem e o outro no acelerador, tá? E joga a primeira. Quando eu disser vá, a senhora larga tudo, pula de vez, tira o pé da embreagem, tira o pé do acelerador. Eu olhava para aquela barreira enorme na minha frente, meu Deus, eu não vou construir a corrida, eu vou morrer. Mas agora eu já fiz esse desafio para ele e eu vou ter que ir até o final.
Meti o pé na embreagem, me segurei ali e disse que seja o que Deus quiser. Você sabe o que ele fez? Ele ficou do lado da caminhonete. A mulada estava aqui, tá? A caminhonete tinha aquela caçambinha, né? Quando ele falou, já, ele pegou esse dedo e empurrou a carroceria da caminhonete. A caminhonete fez, parou na estrada. Eu disse, putz, eu disse, rapaz, você vai fazer essa corrida. Porque situações como essa vão acontecer aos milhares, e você é local. Você já passou você sabe como é que faz aquela estrutura de fundação só de pedra para não passar umidade. E vai ter milhares de situações como essa que eu não vou saber como guiar a pessoa que está construindo, e você vai vir com esse dedinho e vai me mandar meter o pé na embreagem no acelerador. Eu vou confiar e você vai fazer o que acabou de fazer aqui. E foi assim que deu certo. Foi maravilhoso. E eles estavam com muita dificuldade na região, porque tinha falido a Parmalat e todos trabalhavam lá, as casas estavam caindo. Eu digo, além do mais, 60 pessoas locais vão trabalhar e vão refazer as finanças dela. E não deu outra. Hoje as casas deles são lindas. Nossa Senhora! Todos passaram, porque minha casa não tem parede, né? Tem sala, cozinha e sala de visita. Eles aprenderam isso comigo. Todas as casas deles agora é um vão enorme. Porque tipo, a gente tem mania de dividir as coisas, né? A cozinha não pode aparecer para visita, que não pode aparecer. E deu tudo certo. Então é isso, minha gente. No tirar dúvidas, tivemos poucas dúvidas, porque eu acho que vocês estão ainda se aproximando do Xing. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Pai, Mãe, Deus, minha igreja, meu templo, e aquilo que guia minha vida são as leis da mudança que esse livro me ensinou a seguir. Depois, ele não é intelectual, sabe? Vai para a pele. Vai para isso que eu acabei de contar para vocês. Eu não joguei o Xing para dizer se Fernando vinha. O que o Xing me deu, eu digo, quem sabe faz. Quem não sabe, vem com teoria. Tem que comprar outra peça, não serve, tem umidade, tem não sei o quê, não sei o quê. E quem sabe faz. Você vai lá e pede para ele fazer e dá a chance. Aí, puf, faça isso na sua vida. Como esse menino, né? Você vai juntando experiência, juntando. Na hora que você quer dar um salto, ou você se prepara, ou vai em busca de quem se prepara. Aí vai dar tudo certo. E o Xing vai dando para você. Olha, não vá por aí. Procure se descansar um pouquinho agora. Né? Saia do abismal. Ele vai orientando o passo a passo da sua criação interna, da obra que mais tarde vai nascer na sua vida lá fora. E aí tudo dá certo. Porque você sabe, tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Mas você tem que acompanhar esse processo. Ele não vem, não cai do céu na sua mão. Você constrói ele. E aí o céu é o limite. Não tem um fim. Aonde você quer chegar? O maior sonho da sua vida. Vai lá. Você realiza. Meu maior sonho é viver no mato. Eu vivo no mato. É plantar, ver crescer, fazer chá. Faço tudo isso. Eu não tenho grandes ambições. Mas, se você tiver... Eu me lembro quando eu estava trabalhando com produção, um rapaz que saiu da pobreza absoluta e criou uma marca de sapato na Bahia, que era um sucesso. Eu estava no Meridian fazendo uma filmagem, quando ele chegou para mim e disse assim, você está vendo esse hotel aqui? Se você quiser sonhar para ter esse hotel, vá lá e faça, porque eu era um João Ninguém. Eu trabalhava numa sapataria quando o dono faliu, e eu disse para ele, não quer mais essa sapataria? Me venda. Eu comprei por R$100. Ele tinha tamba calçado em Salvador, que era uma coisa... Hoje eu sou um homem rico, com tanto de riqueza que eu quis construir. Eu vim do zero. É isso aí. Sonhe, o Xing lhe ajuda a construir o sonho, agora vai precisar ir à luta. Não tem essa coisa de ficar esperando o destino, oráculo. Ai, eu vou casar. Vai atrás do seu homem, pô. Ai, eu vou ser mãe. Vai atrás de construir sua maternidade. O Xing vai lhe ajudar, mas não vai cair do céu. Não existe oráculo dizendo, na outra vida eu fui feliz, nessa eu vou ser feliz. Isso não existe. Existem as mudanças e caminhar nas leis das mudanças e construir seus sonhos, sem medo de ser feliz. Um beijo.
E até o dia do curso, que agora vai ser quinta-feira, amanhã. Amanhã? Tem nem um dia para eu descansar, tá vendo? Mas eu vou descansar com vocês um pouco. Até lá, gente. E agora você tem que me